galera, essa é a primeira praia do Morro de São Paulo, onde temos a tirolesa, algumas pousadas, muitas barracas de praia e esse mar lindo para aproveitar. Igual ontem, né? É isso aí, galera, e esse aqui o início da segunda praia do Morro de São Paulo, com muitos comércios e muitos israelitas também.
Aqui é o início da terceira praia, onde temos alguns restaurantes, pousadas e também onde sai a maioria dos passeios. Em principal, o passeio Volta à Ilha. Aqui, né? Ali, ó. Ali na frente só os passeios. Pra lanche, olha o tanto de... Olha lá o tanto de lanche. Diego. Aqui é o pessoal que sai do passeio por da ilha. Onde vive.
Vai saber que tá aí. Aí vai ali. Aí aqui eles pegam as lanchas. Esta é a quarta praia, com alguns restaurantes, pousadas e com muitas piscinas naturais cheias de peixinhos.